Bom dia, vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital e hoje vamos falar, obviamente, sobre as tarifas, sobre tudo que está acontecendo, na economia americana, um início de semana já desafiador e também falar do recorde histórico do ouro, que como a gente muito bem vem falando aqui na Vinci Capital há muito tempo, e vem se manifestando aí uma alta expressiva do ouro, e isso tem reflexos, em toda a economia global e vem pressionando também as taxas de juros americanas e as brasileiras em algum sentido. Então, para a gente já começar nossa call, como é de praxe, quem já segue o canal, deixa seu like, compartilha, comenta. Vamos realmente fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E para quem ainda não acompanha o canal, claro que se gostar ao final, também deixe seu like. Bom, iniciando aqui então com os nossos slides, como é de praxe, a gente pode verificar aqui que a curva de juros brasileira ela teve um pequeno alívio, com o mercado estimando a taxa terminal desse movimento de alta em 14,86. Então, o que dá para a gente entender com isso? Que uma boa parte do mercado já está apostando na taxa terminal de 14,75. Então, seria mais uma alta de 0,50 e provavelmente mais uma alta de 0,25. Então, terminando provavelmente esse ciclo. Por que a taxa de juros brasileira, essa taxa terminal desse movimento de alta, que apesar dos movimentos inflacionários, tem reduzido nessas últimas semanas? O principal motivo é a desaceleração econômica, A gente vê diversos indicadores, eu até nem trouxe eles aqui, mas fica, empiricamente, aí muita gente tem acompanhado, visto notícias, exportações em queda, atividade econômica em queda, uma série de questões aí, o próprio gasto governamental reduzindo esse ano aí, no sentido de ímpeto, de crescimento. Então, isso tem um efeito direto na questão do PIB, que vai ser menor esse ano, quiçá, alguns analistas até prevendo um PIB negativo, e nisso reflete a taxa de juros, que nessa eventual desaceleração, mesmo numa taxa de inflação relativamente alta, provavelmente não vai ser uma alta tão expressiva e talvez a gente veja até um movimento de corte de juros antes do esperado. Já está colocando o primeiro corte, primeira possibilidade de corte na última reunião de 2025. Isso é novidade, isso não estava sendo previsto até então. De novo, é a atividade econômica que vem motivando muito isso. Na sequência, a gente vê o dólar, o dólar aqui subindo, num patamar controlado aí em relação ao... Desculpem aqui, estou falando bobagem. Aqui é a questão do preço das casas aqui no Brasil, subindo, acabou ficando fora de ordem e me perdi aqui. Mas o preço das casas no Brasil, tendo uma alta muito expressiva em 2024, atingindo um patamar de uma alta de 8,17 em relação à inflação, que fechou o ano aí próximo a 5%. Então, mesmo numa inflação alta, os imóveis brasileiros, depois de muito tempo, claro, teve aqui um período aqui em 2023 que ficou um pouquinho, mas dá para ser praticamente empatado, mas durante praticamente uma década, 2015, 16, 17, até 2022, a valorização dos imóveis abaixo da inflação real brasileira, inflação medida pelo IBGE. Claro que a gente sabe que muitas coisas acabam ficando fora desse índice. E agora, em 2024, início de 2025, o aumento aí no valor dos imóveis brasileiros, 8,17 em relação a uma inflação de 5,06. Então, isso é uma novidade. A gente está vendo aí uma alta expressiva aí dos imóveis aqui no Brasil. Agora sim, o dólar, acabei pedindo desculpa, me confundi com os gráficos, que sim, o dólar, a gente vê aí um aumento aí relativo no final da semana passada, dólar chegando aí, beirando 5,90, 5,87, girando nesse range entre 5,80 e 5,90. Porém, há uma divergência muito grande em relação ao dólar index, que depois desses tarifaços do Donald Trump, ali no final de março, início de abril, a gente vê aí uma queda muito forte no valor do dólar frente às outras moedas, o euro, o yuan e outras moedas, lira turca, marco sueco. Aí a gente vê o dólar de fato se desvalorizando. Isso era uma característica que muitos alertaram que poderia acontecer com as tarifas. Alguns players falavam que não, isso era uma estratégia de valorização do dólar e tudo. Mas, numa eventual recessão, uma crise, um caos no mercado, lembrem da teoria do sorriso do dólar. Quando está muito ruim, o dólar tende a se valorizar. Quando está muito bom, o dólar tende a se valorizar. Num meio termo, algo que está ruim, mas não tanto, o dólar sim perde valor.
Então, nesse caso aqui, a gente está vendo o dólar se desvalorizando frente às outras moedas, em divergência com o real, que acabou se desvalorizando também nesse período. Então, não conseguiu mesmo com o dólar se desvalorizando frente a todo o restante do mundo, o real também se desvalorizou frente ao dólar. Então, isso é muito ruim, porque em qualquer momento de reversão dessa tendência do dólar, vai pressionar muito fortemente a nossa moeda, que mesmo assim, lá na Bolsa de Chicago, as apostas estão na valorização do real. Então, eu gosto muito de olhar esse gráfico, porque ele traz um grau de assertividade muito grande. Então, lá na Bolsa de Chicago, os estrangeiros seguem apostando na valorização do real frente ao dólar. Então, uma tendência bem interessante, que provavelmente, então, né, segundo as apostas, vai ter uma convergência não por parte do dólar. O dólar vai seguir se desvalorizando num patamar mais baixo e o real vai, né, em algum momento convergir aí em relação ao dólar index, caindo de preço. Então é algo interessante, olhando aí para janelas de exposição, quem está montando posições nos Estados Unidos ou comprando ativos dolarizados, isso pode ser aí uma oportunidade interessante. A Bolsa Brasileira segue numa saída líquida de dólares muito forte, agora em abril. Então, abril todo aí numa posição negativa. Então, isso é muito complicado, porque a gente vê aí a Bolsa Brasileira sofrendo, né? Só que é legal, né? E eu acho que é importante a gente salientar que mesmo com toda essa questão global, né, de incertezas, caos, quedas nos mercados, a Bolsa Brasileira ainda ela vem, dá para se dizer, lateralizando, não teve uma grande queda, como a gente viu em outros momentos, como na própria pandemia, que a Bolsa Brasileira sofreu junto com todas as outras bolsas globais. Então, nesse momento, a Bolsa Brasileira é resiliente e se entrar em um fluxo de capitais interessante, a gente pode ver aí também um repique, a Bolsa Brasileira subindo relativamente. Bom, já indo para a economia americana, aumentam expressivamente as chamadas aí, as frases usando as palavras hard landing, ou seja, o pouso forçado, o pouso realmente, a aterrissagem forte, né, da economia americana, tendo uma redução econômica relevante. A gente viu, né, nas últimas semanas um indicador do próprio Federal Reserve, onde mostra que a economia americana tende a ter um PIB negativo esse ano. Então, isso vai ter impacto direto e notem que as chamadas, né, de hard landing estão cada vez maior. Teve um aumento aí de 50% no número de pessoas que estão falando sobre hard landing. Já na curva de juros americana, aqui tem uma dinâmica muito interessante que a gente vai tentar desvendar um pouco aqui, que é a questão, né, da precificação do corte de juros, muito pressionado pelo Donald Trump. Então, o Donald Trump aí entrando no modo Lula, pressionando muito fortemente o Jerome Powell, ameaçando inclusive ir às Cortes Supremas para conseguir demitir ele, né? Então, a pressão é tão grande a ponto de forçar uma demissão do Jerome Powell. E isso está aqui na curva de juros, uma expectativa de corte de 3, vamos lá, dá para dizer de 3 cortes ainda em 25, né, com uma possibilidade de 4 cortes ainda em 2025, aí considerando que uma boa parte do ano já passou, são cortes consideráveis, tá? Em maio não está previsto nenhum corte, a partir de junho, como a gente já vem falando também há um bom tempo, está previsto o corte. Porém, né, existe um outro lado, até o Peter Schiff, que é um grande economista que eu já sigo há muitos anos e fala muito do ouro, é uma das vozes aí que vem há anos falando da tese do ouro. Ele coloca, né, que o ouro está subindo acima de 3.400, já passou disso, inclusive, já fez mais máximas no dia de ontem. É um sinal claro de que o mercado e o Fed precisa aumentar a taxa de juros. Bom, a gente está falando aqui de corte, o mercado esperando corte, mas mesmo assim o ouro está aí em máximas históricas. E quando o ouro ele acelera e sobe de forma expressiva, como a gente vai ver na sequência, há uma grande, digamos assim, sinalização de que as taxas de juros estão fora do lugar. É muito mais vantajoso eu comprar ouro, que não é um ativo pagador de fluxo de caixa, em detrimento aí a uma taxa de juros, a um pagamento de fluxo de caixa baseado nos títulos governamentais. Então, muito, muito, muito interessante. E se o Federal Reserve ceder à pressão, né, e cortar as taxas de juros, o ouro vai para as alturas, segundo o que o Peter Schiff está comentando aqui. E quando a gente olha as alocações em ouro, ainda estão em patamares muito baixos. Os ETFs de ouro, né, não chegaram nem perto do que eles foram lá no final da década dos anos 10, dos anos 2000, que a gente pode falar que em 2011 teve 8% de todos os ativos americanos, né, em bolsa, em ETFs, foram alocados
em ETFs de ouro. Hoje esse patamar está cerca de 2%, com uma pequena alta que sendo de 1 para 2%. E os mineradores de ouro em queda ainda, ninguém está apostando no ouro ainda. Então os mineradores de ouro super enfraquecidos aqui, e o ouro, né, num patamar muito baixo também, abaixo inclusive da média histórica, que é entre 2% e 3%. Então, provavelmente no cenário de um corte de juros, a gente vai ver essas procuras, né, pelo ouro cada vez aumentarem mais ainda. E se a gente considerar, isso é uma falácia muito interessante, que desde que eu desde que comecei a falar de ouro, lá em 2019, 2018, que é um ativo importante para o final de ciclo, né, todo um conceito, né, de ciclo econômico, sempre tive muitos argumentos contrários, muitas pessoas me questionando, e sempre com o argumento, não, mas o ouro, se tu olhar historicamente, não sobe tanto quanto a bolsa, uma série de questões. Eu sempre falei, cara, o que importa do ouro é a relação dele com a base monetária. Claro que num cenário natural, normal, a tendência é de um equity ou de uma empresa, de algo que está gerando valor, subir mais que o ouro. Isso é esperado e desejado. Mas em um momento de quantitative easing, de aumento de base monetária, de experimentos econômicos, o ouro ele tem sim uma resiliência e uma força muito grande. Então notem que se a gente pegar 20 anos no passado, né, então pegou o quantitative easing dos anos de 2008, pegamos, né, o grande bull market do mercado americano de 2009 até 2024, dá para se dizer aqui, a gente tem a bolsa subindo 571%. Enquanto isso, no mesmo período, o ouro subiu 622%. Então, aí colocando quase por terra essa tese aí de que sempre o equity vai ser mais vantagem, de que o ouro ele não tem sentido. E se isolarmos ainda pequenos momentos de final de ciclo, que a gente pode botar aqui nesse período aqui de 2021, 2019, vamos pegar de 2019 até 2025, ainda é maior, talvez, aí essa diferença em relação ao ouro. Já no caso da performance no ano, né, se compararmos o ouro com o S&P 500, o ouro performando aí algo próximo a 30% e o S&P 500 caindo aí próximo a 15%. Então, uma lavada, né, o ouro aí realmente performando a níveis de criptomoeda, né? Eu vi alguns analistas também fazendo brincadeiras a respeito disso, que o ouro está com características de criptomoeda de tão explosivo que está o movimento. E a bolsa, né, americana teve essa dinâmica. Aqui até esse gráfico está desatualizado, eu peguei ele no final de domingo, ontem acabamos não gravando, né, devido ao feriado e tudo, e não atualizei ele aqui, mas só para você ter uma noção, ontem caiu, está mais ou menos nesse patamar aqui, entre 5.000 e 5.200, deve estar agora 5.190, se não me engano, o preço do S&P 500 lá nos Estados Unidos, e a gente vê, né, que a linha de resistência dos 5.400 que eu comentei com vocês na segunda-feira passada, olhem lá o gráfico, ela era extremamente importante e determinaria o início dessa semana provavelmente. Então ela foi respeitada e já iniciamos a semana com queda. Então hoje o dia já vem se desenhando com um repique, porém, né, essa linha de suporte dos 5.000 pontos, ela é muito, muito forte, psicologicamente e tecnicamente, tá? Porque também é uma zona de compra bem relativa, e aqui nos 4.800 a gente tem daí talvez a principal aí, zona de resistência. Então, entre 5.000 e 4.800, a gente vai ver uma briga aí muito grande, né? Claro, a não ser que tenha uma força vendedora mais expressiva, e aí a gente tem um rompimento mais direto. Se não, né, se continuar nesse fluxo como está hoje, vai ser um momento aí de grande disputa entre os compradores e os vendedores. E essa linha de 5.000 pontos, psicologicamente, ela é muito forte. Se a gente considerar, né, o retorno, né, considerando os 73 primeiros dias do ano, aqui já seria 74, teve ontem ainda também, já está próximo a 15% aqui, mas esse nem é o ponto, né? É um dos piores, tirando 2020, na verdade superou 2020, né? 1939, 1932, a gente está entre os piores anos, entre os piores 5 anos aí de todos os anos aí do S&P 500. E ao final do ano, a gente tem, na média, né, uma quantidade bem maior de anos negativos quando o ano começa tão ruim quanto esse. Então, estatisticamente, a gente pode esperar aí um ano muito desafiador. E quando a gente considera aquela questão, né, da seletividade, os top 10 versus, né,
11 a 50. Se a gente pegar as 10 maiores empresas do S&P 500 e a 11ª até a 50ª, olha que interessante, tá? Em preto aqui a gente tem as 10 maiores, um aumento de seletividade impressionante, chegando aí a 37,7%. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqui da 11ª à 50ª reduzindo o percentual de exposição. Então, em momentos, né, de grandes bolhas, você vê que tem um movimento contrário. A 11ª à 50ª tende a subir. Então, está aqui uma possibilidade, né, de exposição. Quem está exposto ao mercado americano e quer buscar boas empresas, empresas líderes, mas que não são as top 10, pode ser interessante, né? E o ciclo pode reverter e favorecer esse tipo de empresa na próxima sequência. O mercado americano, mesmo com a correção, segue muito caro, tá? Então aqui a gente está pegando, né, todos as assets, não é só o S&P 500, não é só... Aqui a gente está falando de stocks, credit, US dollar e housing. Tudo muito caro nos Estados Unidos, ao contrário de 2009, que estava tudo muito barato. Então, quando me perguntam, né, na montagem de exposição, basicamente o que tem se destacado é o ouro. E o ouro, entre aspas, está ficando caro cada dia que passa. Então, os ativos americanos, já para quem se posicionou anteriormente, como Warren Buffett e alguns outros players, Peter Schiff, e pessoas que fizeram caixa e compraram ouro e fizeram todo esse movimento, vão se beneficiar muito de um movimento aqui de liquidação, redução de valuation, que pode abrir grandes oportunidades. E falando de casas, né, segue aqui um patamar interessante, né? O preço das casas numa variação aí de 4,52 de aumento anual. Então, seguindo basicamente uma média, claro, teve aquele pico da pandemia, mas ainda assim seguindo uma média interessante aí em termos de valorização. E quando a gente olha na questão da affordability, né, que é a capacidade do americano de comprar casas, um dos piores momentos, inclusive pior do que em 2008. E isso vai pressionar, isso tem pressionado o mercado de casas, que tem conseguido, né, ser resiliente muito por esse fator que eu vou falar aqui agora, que é a questão das casas disponíveis para venda. Notem que antes da crise de 2008, a quantidade de casas disponíveis era muito elevado. E agora a gente vê o oposto, a gente vê nos patamares mínimos históricos a quantidade de casas disponíveis para vender. Então, não tem, né, uma característica de bolha, há sim, né, uma apreciação, uma valorização excessiva dos imóveis nos Estados Unidos, porém nada que signifique uma bolha ou algo nesse sentido, algo que vai estourar e vai depreciar de maneira rápida, repentina. Então essa característica é um pouco diferente do que a gente viu lá em 2008. E a liquidez global, né, desde aí do início de 2025, vem numa alta expressiva, então todo mundo, né, os principais países voltando a emitir dinheiro e aumentando liquidez, então saindo num patamar de 105 trilhões para 109 trilhões, o que tem reflexo, né, direto, né, na precificação dos ativos. Porém, né, com as tarifas do Donald Trump, a gente não tem visto isso se manifestar. Então, a gente tem um aumento de base monetária, mas sem um reflexo direto na precificação dos ativos. E para a gente finalizar, então, o último insight aqui, o Bitcoin, né, mantendo uma lateralização, inclusive ontem, no dia onde a Bolsa Americana caiu, o Bitcoin ele lateralizou até subiu um pouquinho, e a gente viu aí uma resiliência forte. Apesar de não estar numa grande alta, né, o Bitcoin conseguindo se manter resiliente. E a dificuldade, que esse é o principal ponto que eu quero trazer aqui, que é a dificuldade de mineração. Isso é a saúde da rede. Então, notem aqui que tem uma alta, né, na dificuldade de mineração, mostrando saúde na rede. Então, mesmo com o preço do Bitcoin lateralizado, está sendo rentável, está sendo interessante que os mineradores aumentem a sua capacidade de remuneração. Então, pessoal, eram essas informações que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Agradeço demais quem ficou até o final da call. Quem gostou, deixa o like, compartilha, comenta. E nos vemos, né, novamente segunda-feira que vem. Grande abraço e até a próxima.